Bom dia, meus amados. Paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que maravilha nós estarmos nesse momento tão precioso para as nossas vidas, porque nós já não sabemos mais. Viver sem esse momento em que nós abrimos nosso coração para receber uma palavra do nosso amado. Nós sabemos que em todo tempo Deus está trabalhando em nossa vida. Como Ele trabalhou na vida de tantas pessoas que Ele encontrou na sua jornada aqui na terra. Porque nós podemos também abrir a Bíblia e ver em João 4, no encontro de Jesus Cristo, com aquela mulher samaritana, e Ele explicou para ela que ela tinha que ter uma verdadeira adoração. Ela tinha que amar ao verdadeiro Senhor, ao Senhor, o Mestre. Mas a mulher retruca e fala: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. E quando Ele vier, Ele explicará tudo para nós. Essa mulher até tinha ouvido falar sobre o Messias, porque ela cria nos primeiros 5 livros da Bíblia. E em Deuteronômio 18 é ensinado sobre a futura vinda do profeta Messias. Ela também entendia que o Messias viria para encher toda a terra de justiça e verdade. E assim ela, como uma religiosa, estava em busca da verdade, porque de alguma forma ela também queria ter uma adoração verdadeira e entender que quando o Messias chegasse, ele traria a verdade completa. Ele abriria os corações. Mas para surpresa dessa mulher, o Senhor Jesus respondeu a ela no próximo versículo: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E é naquele momento ímpar que Jesus se revela a essa mulher como o Messias, aquele a quem ela esperava que viesse. Que tremenda revolução, que tremendo momento em que essa mulher tem uma revelação dos céus, sabendo que diante dela estava o Messias. E é assim que Deus trabalha na vida de todas as pessoas. Ele permite que uma pessoa viva como queira até o ponto em que a vida dela fica sem propósito e sem razão. E nessa hora Ele chega. Ele vem para salvar. Ele vem confrontando o pecado, as crenças religiosas, as filosofias, as ideologias de vida, demonstrando o seu amor. Ele demonstra a sua compaixão. Ele demonstra a sua graça. Ele vem e confronta tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E então Ele revela a nós a sua verdade, a única verdade. Então, meus amados, se alguém quer entender as verdades de Deus, arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para Ele, o Senhor Jesus então se revelará, salvará e transformará essa pessoa. Oh, glória! A pergunta é: você percebe que Deus está trabalhando em sua vida? Você tem visto alguns sinais do agir e do trabalhar de Deus na tua vida, na tua família? Se Deus já estiver trabalhando nela, então reconheça agora o seu estado espiritual. Aceite o confronto dos seus pecados. Aceite deixar para trás tudo aquilo que aborrece ao Senhor. Arrependa-se e volte-se para Ele. Volte-se para Ele suplicando por seu perdão, pela misericórdia, e sua vida então será totalmente transformada. Você vai ver no dia a dia da tua vida Deus operando onde nunca antes você tinha visto. Deus vai te dar sinais. Deus vai te dar provisões.
Deus vai abrir portas onde você nunca imaginou que ia acontecer. Muitas vezes, quando eu e você estamos em luta, achamos que Deus está calado, que Ele está em silêncio, que Ele está só observando. Mas isso não é verdade. Deus continua a trabalhar em nosso favor. Muitas vezes Ele está trabalhando em nós, no nosso caráter, nos aperfeiçoando a nossa fé. Uma das coisas mais difíceis, mas é necessário, é o esperar em Deus. Porque é no meio dessa espera que paramos de agir com as nossas próprias mãos, paramos de fazer as coisas com as nossas próprias forças e então aprendemos a depender e a descansar nele. Deus trabalha completamente diferente de nós. Ele trabalha em silêncio? Sim. Ele pode trabalhar em manifestações extraordinárias? Sim. Aos nossos olhos, muitas vezes nós olhamos, tentamos descobrir e nada vemos. Mas aos olhos de Deus, grandes obras estão em curso. Grandes obras estão em andamento, estão sendo forjadas pelo próprio Deus e uma delas está sendo feita neste momento. Deus está lutando por você. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia! No silêncio com Deus, eu posso ouvir a sua voz. Posso rasgar meu coração, posso derramar meus sentimentos diante dele, posso orar e clamar quando eu estou passando por algo muito difícil. Somente orar e adorar é uma coisa, mas você pode clamar, que é uma oração, um pedido mais intenso. Aleluia! E é neste lugar especial que nós podemos chorar, podemos nos quebrantar, podemos nos apresentar diante dele fazendo perguntas sobre o que, às vezes, para mim é tão difícil entender. Podemos pedir e teremos resposta. Neste encontro, essas lutas, essas dores, essas lágrimas do teu dia a dia, as perdas, os confrontos, os desafios, enfim, tudo isso pode ser apresentado ao Senhor. Por vezes eu e você temos a sensação de que tudo está se desmoronando em nossa vida e até parece que Deus fica em silêncio quando mais nós precisamos dele. Ele não está em silêncio, ele não está parado, ele está trabalhando, ele está aperfeiçoando, ele quer que você sinta a mão poderosa dele. Ele quer que você sinta o seu colo, os seus braços dele, mesmo no meio das maiores tempestades. O Senhor se move sem que você perceba. Ele conhece você. Ele conhece as tuas necessidades. Ele conhece a tua história, as tuas dores e até tudo aquilo que ainda está por acontecer. Ele sabe. Por isso você precisa confiar no Senhor. Veja, em Provérbios, no capítulo 13, no verso 12, nós podemos ler: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Como diz aqui esse versículo, o nosso coração desfalece pela demora de uma promessa em nossas vidas. Muitas vezes, quando nós estamos em luta, achamos que Deus está calado,
Mas não, Ele continua a trabalhar em nosso favor, cuidando de cada detalhe, cuidando dos mínimos detalhes que a gente às vezes nem percebe. Então é importante ressaltar que o silêncio dele não nos deixa com dúvidas. As lutas, as provas, os desafios, os confrontos vêm exatamente para testar e amadurecer a nossa fé. Mas infelizmente, queridos, há pessoas que só buscam a Deus por interesses, por bênçãos imediatas, por uma resposta de cura, de milagre, de prosperidade imediata. E quando são colocadas à prova, quando Deus quer ver onde reside a sua fé, elas acabam se esquecendo de que sem luta não há vitória e muitas vezes acabam se distanciando do Senhor. Ninguém que se encontra nesse mundo está imune ao silêncio de Deus. O próprio Jesus passou por isso, quando ele foi crucificado e sentiu a dor do silêncio de Deus. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo está nas mãos de Deus. Porque no livro de Eclesiastes está escrito que há tempo de curar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, se você orou por cura e ainda não obteve, não se culpe e nem tenha raiva de Deus. Está em processo. Às vezes, Ele permite nossas aflições para obter nossa atenção e para que a gente o busque com mais fervor, para que a gente o busque de todo o coração, para que a gente se derrame diante dele e realmente saiba que o que mais importa na nossa vida é a presença de Deus. Aleluia. Se a única coisa que você tem recebido do Senhor por esses dias é o seu silêncio, então aproveite este momento para buscá-lo ainda mais, para renovar a sua esperança, para exercitar a sua fé, para se derramar diante do Senhor, para criar uma comunhão íntima com o teu amado. E então, um dia você olhará para trás e verá que tudo isso valeu a pena. Que valeu a pena ser fiel àquele que nunca nos abandona e jamais nos deixa de amar. Saiba, meu amado, minha amada, que Ele está trabalhando agora na tua vida. Ele está trabalhando de uma forma que aquilo que você necessita venha perfeito. Ele não virou as costas para você, em sua palavra não há falhas e Ele é fiel. A palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu para você. E a palavra diz que Ele cuidará dos seus filhos, que Ele jamais nos abandonará e nunca nos desamparará. Você deve sim confiar nessa promessa, porque Deus vai cumprir. Queridos, não importam quais sejam as circunstâncias por trás dos seus contratempos, dos seus fracassos, dos seus desafios. Permita que Deus ensine a você o quanto você precisa dele e depende dele. Então, nesse momento, Deus te convida a você entregar as rédeas da sua vida a Ele e deixar que Ele o aproxime mais e mais dele e do propósito que Ele tem para a sua vida. Você crê?